Boa noite a todos. Estamos na segunda parte do capítulo 27 de Gênesis. Na semana passada falamos aqui das características de cada membro da família de Isaac e quais foram as suas contribuições para problemas e soluções. Falamos de Isaac, falamos também de Rebeca. E hoje vamos continuar a falar e observar outros membros dessa família. Aqui não, né? Por um momento eu pensei que fosse aqui, gente. Enfim. Vamos começar a falar hoje sobre Jacó. Vamos ler Gênesis capítulo 27. Vamos ler dos versos 18 a 29. Gênesis capítulo 27. Dos versos 18 a 29, diz assim: Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: Sou eu, Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaac perguntou a seu filho: Como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, seu Deus, a mandou a meu encontro. Então Isaac disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então perguntou: Você é mesmo o meu filho Esaú? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó levou até ele e o pai, Jacó levou até ele e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse: Venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe deu o orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você, e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de estarmos reunidos em Teu nome. Obrigado, Pai, que possamos a todo tempo valorizar esse momento. Que possamos, Senhor, estar atentos ao que a Tua palavra deseja ministrar aos nossos corações. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Ao cooperar com a intriga, Jacó, ele estava apenas obedecendo a sua mãe. Mas ele poderia ter recusado e sugerido que encarasse a situação de uma forma honesta e confrontasse Isaac. Porém, uma vez que Jacó se vestiu com as roupas de Esaú e tomou aquela saborosa refeição em suas mãos, a sorte havia sido lançada e ele precisava desempenhar seu papel com muito sucesso. Ele mentiu sobre o seu nome, como acabamos de ler. Isaac pediu que ele se identificasse porque não podia ouvir bem? Provavelmente não. E é possível, irmãos, que estivesse desconfiado, porque ele não esperava que Esaú voltasse tão rápido da sua caçada. Não deve ser fácil caçar. E olha que eu não sou nenhum caçador, mas deve ser no mínimo algo dificultoso você esperar a caça, ficar em silêncio, e ele fez muito rápido tudo. Jacó fez tudo muito rápido. Além disso, a voz que ouvia não soava como a de seu filho mais velho. Foi então que Jacó contou a primeira mentira. Afirmou que era Esaú. Ele mentiu sobre a comida e sobre o Senhor. Disse ter atendido os desejos de seu pai, e aí se caracteriza a segunda mentira, e em seguida chamou a carne de cabrito de quê? Minha caça. A terceira mentira. Chegou até a dar crédito ao Senhor por tê-lo ajudado a
a encontrar caça tão depressa? Quarta mentira. Não apenas mentiu sobre si mesmo, mas também sobre o Senhor. E sabemos que usar o Senhor para encobrir o pecado é um passo rumo à blasfêmia. E ele mentiu novamente sobre sua identidade e sobre seu amor. Só mentiras até o momento. Essa trama está cheia de mentiras. E não querendo confiar em seus ouvidos, Isaac sentiu as mãos de Jacó e confundiu a pele de cabrito com os pelos de homem. E Jacó lhe garantiu novamente que era de fato Esaú. A quinta mentira. Irmãos, como é trágico ver um filho desonrar o pai dessa maneira. Depois que Isaac havia terminado a refeição, pediu a Jacó que o beijasse. E esse beijo foi a sexta mentira, pois foi um beijo hipócrita. Como Jacó podia afirmar que amava o pai exatamente enquanto o enganava? Como é que nós podemos dizer que amamos o Senhor se enganamos o Senhor? Nós precisamos ser honestos em tudo que fazemos. E essa trama toda aqui demonstra que a honestidade passou muito distante. Infelizmente, nos dias de hoje, nós precisamos ter recursos que venham nos beneficiar para que então venhamos a usar a verdade. Olha, eu vou te dar uma delação premiada. Você entrega tudo o que aconteceu, fala de fato a verdade, que vamos tirar alguns anos da sua pena. Ah, isso é válido. Mas eu queria também pedir que minha família não venha a ser tocada e nem manchada com relação a isso. Tudo bem, nós podemos providenciar isso. Tudo para que se fale a verdade. A verdade hoje em dia ela não pode ser proferida apenas pela verdade, pela própria verdade. Eu preciso de algo para que de fato me impulsione a falar a verdade. Em dias como os de hoje, de muitas fake news, onde as mesmas são creditadas como verdade, agir com honestidade é fundamental, irmãos. Principalmente a Igreja de Cristo. Nós hoje, infelizmente, vemos e observamos uma série de situações que a igreja tem enfrentado porque seus líderes contam mentiras, seus líderes não dão um verdadeiro testemunho. E isso é danoso. E isso é muito perigoso. Uma vez que o cheiro das roupas finalmente convenceu Isaac de que era Esaú quem estava ali, tudo estava pronto para que fosse dado a bênção. Isaac abençoou Jacó com as bênçãos naturais e materiais, tão importantes para aqueles que vivem da terra, mas acrescentou ainda a autoridade política com referência a seu próprio povo e a outras nações. Isaac, ele reafirmou o que Deus havia dito sobre os meninos, e ao usar os substantivos do plural, irmãos e filhos, foi além dos dias de Jacó, pensando no tempo em que a descendência de Jacó se multiplicaria. Durante o reinado de Davi e depois do de Salomão, outras nações se sujeitaram ao governo de Israel. Isaac garantiu a Jacó não apenas as bênçãos de Deus, mas também a proteção divina e citou a primeira promessa feita pelo Senhor a Abraão. Vamos nos recordar dela? Abra suas Bíblias ainda em Gênesis, só que vá lá atrás, capítulo 12. Quem por favor abrir, leia para nós em voz alta o verso 3. Gênesis capítulo 12, o verso 3. Quem abriu pode ler, por favor. Eu abençoarei os que te abençoarem, e eu abençoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Estava feito. Estava feito. Isaac não podia revogar a bênção, e ninguém da família iria conseguir alterar as consequências. Olha que coisa. Olha as consequências de uma mentira. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar.
e você serão benditas todas as famílias da terra. Vamos falar agora de Esaú. Vamos ler agora dos versos 30 a 40 de Gênesis 27. Gênesis 27, do verso 30 ao 40, diz assim: E aconteceu que depois que Isaque abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e a levou a seu pai. Ele disse: Levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaque, o pai dele, perguntou: Quem é você? Ele respondeu: Sou seu filho, seu primogênito, sou Esaú. Isaque estremeceu, sentiu uma violenta comoção. Se atentem a essa palavra, violenta comoção. E disse: Mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: Abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: Não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: Então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eis que o constituí Senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele. De trigo e de vinho supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: Será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaque, seu pai, disse: Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Por pouco, por muito pouco, Jacó não esbarrou com o irmão Esaú, que estava voltando da caça. E que mentira talvez Jacó teria contado para explicar porque estava vestindo as roupas de seu irmão. Cara, desculpa, eu estava usando porque eu achei muito legal. E mais tarde eu vou ali no barzinho e vou ver as menininhas. Não, eu gostei muito, me caiu muito bem. Estou até pensando em pedir para a mamãe fazer o igual. Qual teria sido a desculpa? E ele não demorou, né, para que Isaque e Esaú descobrissem a conspiração. Mas cada um deles reagiu de uma forma diferente. Isaque estremeceu de violenta comoção. E um estudioso de hebraico, né, ele traduziu esse verso, violenta comoção, por ele tremeu de estremecimento sobremodo excessivo. Talvez o corpo dele não parou de se tremer. Tamanho absurdo que ele havia acabado de ouvir. E por que Isaque ficou tão agitado? Porque sabia que o Senhor havia prevalecido sobre seu plano egoísta, de modo que seu filho predileto não recebeu a bênção. O Pai tem as suas formas de trabalhar. O Senhor tem as suas maneiras de agir. Nós achamos que vamos dar uma força, nós acreditamos que estamos mudando os planos de Deus. Lendo engano, não estamos. Lembram da história de Jonas? Jonas não queria ir para Nínive. Não queria. Pegou um barco, foi lá, se entregou, porque muitos acontecimentos estavam acontecendo, e era por causa de quem? De Jonas. Foi lançado ao mar, engolido por um grande peixe, e foi para onde? Na praia de Nínive. Por que fugimos tanto daquilo que o Senhor tem para nós? Porque nós achamos que vamos fazer a nossa vontade. Isaque havia mentido para Abimeleque, lá em Gerar, e havia tentado mentir para Deus ao desobedecer a palavra, mas suas mentiras
o alcançaram. Cuidado, irmãos. Nossas mentiras vão nos alcançar um dia. Se nós mentirmos, um dia elas vão nos alcançar. Esaú chorou e implorou pela bênção. O homem que desprezou seu direito de primogenitura e se casou com 2 mulheres pagãs, chorou e clamou para que o pai o abençoasse. É claro que a culpa não era dele, e sim do irmão ardiloso. Quando estiver em dúvida, jogue a culpa sobre a outra pessoa. Sempre queremos terceirizar a culpa. Hebreus capítulo 12, no verso 16 e 17, é o comentário de Deus sobre esse acontecimento. Vamos ler? Hebreus capítulo 12, do verso 16 ao 17. Todos abriram? Amém? Vamos ler então. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú, ele tentou se arrepender, mas seu próprio coração estava endurecido demais e não conseguiu fazer o pai mudar de ideia. As lágrimas de Esaú não eram de arrependimento por ser um homem profano, mas sim de desgosto, pois havia perdido a bênção da aliança. Esaú queria a bênção, mas não desejava ser o tipo de homem de Deus que Deus poderia abençoar. E hoje nós queremos bênçãos do Senhor, mas não queremos ser o homem ou a mulher que o Senhor deseja que sejamos. Nós queremos as bênçãos, mas eu não quero me posicionar, me posturar com aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Eu tenho medo. O que vai acontecer? Como é que vai ser? Irmãos, hoje nós vivemos um tempo na nossa história, a qual, eu digo da igreja, que nós precisamos, muitos precisam ver para crer. Eu sinto muita saudade quando nós falávamos de jejum. Eu sinto muita saudade quando falávamos em estudarmos a Bíblia. Eu sinto muita saudade quando parávamos para nos reunir em oração. Eu digo isso num todo, olhando a igreja num todo. Mas hoje a igreja, ela tem buscado as bênçãos. Ela não tem buscado o Senhor da bênção. Ela não tem buscado o Senhor como se deve de fato. Nós não temos nos preocupado com as coisas do Senhor em primeiro lugar. Estamos muito mais preocupados com as nossas coisas. Eu me lembro uma vez que, caminhando com a Dedê ao mercado, eu estava conversando com ela, eu falando, pô amor, e ontem eu tive o mesmo papo com ela. Falei, pô amor, estou muito grato a Deus porque trabalhando, muitos clientes, incrível, mas eu preciso desacelerar. Eu tenho sentido que eu preciso desacelerar um pouco, eu preciso colocar um pouco mais o pé no freio, porque eu sinto que isso é necessário. E eu lembro que na primeira vez que eu falei com a Dedê, ela falou, amor, quem nos sustenta é o Senhor. Se for para a gente ficar assim, tal, nesse desespero e tudo mais, é melhor que a gente volte a ser como éramos antes. E eu lembro como éramos antes, era aquela dependência total de Deus, né? Onde o Senhor nos provia tudo. E muitas das vezes, se eu não prestar atenção, eu caio na coisa de achar que eu estou providenciando tudo. E não, é o Senhor que está providenciando as coisas. É o próprio Deus. Mas pastor, você é pastor, e daí? Quem disse que eu não posso ser tentado nisso? Então precisamos ser recordados, irmãos, todos os dias, que a nossa dependência vem do Senhor. Que nós precisamos a cada dia
buscarmos ser os homens e mulheres que Deus deseja. Porque a sociedade espera, o mundo espera pela manifestação dos filhos de Deus. É necessário. Aonde o reino de Deus chegar, irmãos, coisas precisam acontecer. Eu não posso me conformar se a igreja chegou num lugar e ali não está ocorrendo transformações. A palavra fala isso. Mas para que isso ocorra, eu preciso me tornar o homem e a mulher que Deus deseja que eu seja. Podemos nos esquecer de nossas decisões, mas elas não se esquecem de nós. A bênção de Isaac mandou Esaú para longe das bênçãos da terra e do céu concedidas a Jacó. Em vez de governar, Esaú viveria pela espada. Os edonitas, descendentes de Esaú, Edom, construíram sua nação no Monte Seir. Nós vamos conversar e falar, estudarmos sobre o Monte Seir lá no capítulo 36 de Gênesis, tá? Na extremidade sudeste do Mar Morto, e foram inimigos constantes dos israelitas. E durante o reinado de Davi, os edonitas eram súditos de Israel, mas quando Jorão era rei de Judá, se rebelaram e conquistaram sua liberdade. E finalmente, os membros daquela família de crentes se reuniram e tomaram decisões sábias. No entanto, ainda há certa dissimulação no ar, pois havia mais de um motivo para Jacó sair de casa. Para proteger a vida de Jacó, a filosofia do não se irrite, vá, forra, é bem aceita, especialmente no meio dos políticos. Mas Esaú era adepto das duas coisas: cultivava profundo rancor pelo irmão e planejava matá-lo. Afinal, se Esaú não podia desfrutar as bênçãos, Jacó também não. O homem destinado a viver pela espada começaria usando em casa, sempre por dentro das últimas notícias da família. Rebeca, sempre no plantão, né? Aquela coisa do... Ela vinha e ouvia a ameaça e se pôs em ação. A Sônia Abrão da época se colocou em ação. Seu plano era mandar Jacó para Arã, a fim de viver com o irmão dela, Labão, e mais tarde mandar buscá-lo. Quando fosse seguro, ele voltar para casa. O filhinho da mamãe vai para lá, vai ser protegido, vai comer nugget lá com o Labão. Sua pergunta: por que hei de eu perder os meus 2 filhos num dia só? Deixa implícito que esperava que alguém, talvez Deus, se vingasse do assassinato de Jacó e matasse Esaú. O período de alguns dias que Rebeca acreditou que aconteceria se transformou em 20 anos. E ela nunca mais viu Jacó aqui na terra. Ela planejou tudo, só não contava com os planos de Deus. Nós planejamos um monte de coisa, né? Mas não contávamos com Deus. Uma vez que as 2 esposas pagãs de Esaú eram um aborrecimento em seu lar, Rebeca usou isso como desculpa para discutir com o marido futuro de Jacó. A sogra mostrando as garras. Não que as esposas fossem flor que se cheirasse. E tendo em vista que Jacó havia recebido a bênção da aliança, era importante que se casasse com a mulher certa e não uma das pagãs de Canaã. Isaac concordou e chamou Jacó para lhe comunicar a decisão. Ao ser chamado para falar com o pai, talvez Jacó esperasse uma repreensão por aquilo que havia feito, mas não foi o que Isaac fez. O ancião havia sido pego em sua própria rede e sabia que os planos de Deus eram melhores que os seus próprios. Não apenas Isaac falou ao filho com bondade, como também lhe deu mais uma bênção
antes de ele começar a sua longa jornada para Harã. Dessa vez, o mais importante foi a bênção de Abraão, o cumprimento da promessa de Deus de abençoar a terra por intermédio dos descendentes de Jacó. A reação de Esaú a essa notícia foi mais uma prova de que ele desprezava tudo que era espiritual, pois saiu e tomou para si uma outra esposa. Uma vez que Jacó estava procurando uma esposa dentre as filhas de seu tio Labão, Esaú escolheu sua mulher da família do seu tio Ismael. Talvez tivesse pensado que sua escolha iria o qualificar para receber algum tipo de bênção de Deus, mas isso só aumentou a irritação dos seus pais, como iremos estudar no capítulo 28 de Gênesis na próxima semana. Que Deus nos bendiga. Amém?